Saudações em mais um vídeo da Escola Sabatina. Ao irmão e à irmã que nos acompanha neste vídeo, pedimos assim que possa colocar as notificações e compartilhar este vídeo para as demais pessoas para poderem acompanhar estas lições que são muito interessantes, e traga também os seus comentários para que assim possamos interagir nesta plataforma. Sendo assim, temos mais um vídeo da Escola Sabatina que tem como tema Adoração para a Vida Eterna, tendo em conta que este é o penúltima lição deste trimestre. Sendo assim, temos aqui os meus irmãos, irmão Rogério e também o irmão Bento, ok? Exatamente. Então, podem saudar aos nossos irmãos que nos acompanham. Saudações, meus queridos irmãos, seja bem-vindo, nos acompanhe até o fim desta lição número 12. A paz do Senhor esteja com todos os nossos queridos irmãos, que Deus possa vos abençoar e que espero que tenham boa escuta na lição que nós teremos daqui a pouco. Muito bem, e para dar seguimento, sabemos, o tema número 12 é Adoração para a Vida Eterna. Então temos o nosso verso para memorizar aqui no livro de Salmos, capítulo 104, versos 33. Convidamos a irmã ou irmão que nos acompanha a acompanhar também esta leitura na sua própria Bíblia. Então, Salmos 104, versos 33. Então, passo aqui a ler. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Quando nós olhamos para este verso, nos leva totalmente para o livro de Gênesis, onde nós encontramos Deus fazendo o homem à sua semelhança e ainda lhe dá o privilégio de poder ter o contato direto com o próprio Deus. Fazendo o quê? Fazendo a adoração. Então Deus criou o homem realmente para a adoração. Tanto que nós conseguimos ver que depois de existir o pecado no mundo, sendo nós sujeitos à morte, mesmo assim, Deus, por ser bom, ainda nos preserva em nossos corações esta adoração. Quando nós lemos, por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 20, versos 4, nos diz algo muito interessante, falando da adoração. Nós devemos adorar o único Deus, que é o Deus Criador. Diz o seguinte: porque todo mundo, todas as pessoas, ou toda a humanidade foi feita exatamente para adorar ao Deus. Sendo assim, no Êxodo capítulo 20, versos 4, nos diz algo muito importante. Passo a ler. Não farás para ti imagem esculpida, nem figuras algumas do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Então, este versículo nos mostra claramente que nós fomos feitos para a adoração ao nosso Deus, seja por cânticos ou também pela nossa devoção a Ele. Então, Deus nos lembra claramente que nós queremos adorar, não podemos colocar alguma imagem para nós adorarmos, uma vez que esta ansiedade sempre cairá sobre nós de adorar, só devemos adorar ao Deus Criador. Então, quando nós olhamos para este tema do sábado, nós vemos a adoração para a vida eterna. Então, este Deus que é eterno, é Ele sim que deve ser adorado para toda a eternidade. Muito bem. Bom, comentando mesmo na lição do domingo, adoração para toda a vida, nós percebemos que aqui existe um grande conflito entre o bem e o mal, que também envolve a própria adoração. Porque nós sabemos que houve uma guerra nos céus entre o Miguel, neste caso, e também o Lúcifer, não é? O Lúcifer guerreou com os seus anjos e também o próprio Miguel guerreou com os seus anjos. Nós sabemos que Miguel aqui é o próprio Jesus Cristo, não é? Agora, por que houve esta guerra nos céus? Por causa do trono, porque o Lúcifer, não é que ele queria ser adorado como Deus, como uma criatura. Isso não pode ser possível, não é? Ninguém de nós deve adorar uma criatura, simplesmente nós devemos adorar a Deus.
Agora, quando nós vamos definindo a adoração, aqui percebe-se que, na verdade, a adoração é a submissão, não é, ao seu ídolo, não é? E não só, quando falamos de submissão, querendo como não, você vai ter que se sujeitar a este ídolo. Gostando ou não, você vai ter que submeter a este ídolo. Mesmo que seja conveniente, não é? Você terá que fazer o quê? Que submeter. Então aqui encontramos a definição da própria adoração. A própria Bíblia, não é? Ela pode definir a adoração em 3 tipos. Primeiro, encontramos no livro de João, capítulos 4, versículos 23, que diz o seguinte: no entanto, está chegando a hora, e de facto já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Aqui encontramos uma adoração verdadeira, aqueles que adoram a Cristo em espírito e em verdade. E depois disso, quando nós vamos para o livro de Deuteronômio, capítulos 8, versículo 19, encontramos uma adoração oferecida, não é, aos deuses. Vamos para o Deuteronômio, capítulos 8, versículo 19, diz o seguinte: mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Aqui encontramos uma adoração, não é, oferecida aos próprios deuses. Primeiro, vamos recapitular, temos a primeira adoração, que é verdadeira, a segunda adoração, que é a adoração oferecida aos deuses. E por fim temos a terceira adoração, que é uma adoração vã, em outras palavras, uma adoração inútil. Nós encontramos no livro de Marcos, capítulos 7, versículos 6 a 7. Ele diz o seguinte: respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Não é? Olhamos só, uma adoração vã, uma adoração inútil, não é? Assim como aconteceu com quê? Com os fariseus, não é? Assim também acontece hoje em dia. Existem muitos pastores que pensam que estão a adorar a Deus, mas sim, eles em vão o adoram. Adoração para toda a vida. Nós vemos Deus na sua criação, que Ele instituiu um dia de adoração. Nós, quando lemos em Gênesis 2, nos seus versos 2 a 3, nós lemos o seguinte: no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. 3. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então nós vemos, quando aplicamos a lei da primeira menção, que no princípio Deus mesmo instituiu um dia de adoração, que é o 7º dia. O 7º dia é o sábado, literal da nossa semana. Então, mas esta adoração, com o andar do tempo, foi manchada com a intronização ou entrada de Satanás no jardim do Éden, na qual ficou comprometida esta adoração. Vimos que esta adoração, com a entrada do mal no jardim do Éden, dividiu-se em 2. Quando lemos capítulo 4, vemos a geração do Sete e a geração do Caim, que eram 2 caminhos de adoração. Então, na qual a geração de Sete vinha preservando a verdadeira adoração. E esta adoração também culminou até o Abraão, até chegar o povo peculiar no Egito, que tinha ficado por aí 430 anos, e Deus foi retirar ou foi salvar este povo, e pela caminhada Deus instituiu e comunicou a verdadeira adoração. Quando nós lemos o livro de Êxodo, 15, versos 26, que aqui nos diz o seguinte: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que nele aprova, e se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Então nós vemos aqui Deus, durante a caminhada, a voltar a dar a mesma adoração a este povo, mas neste povo, na qual também foi andando, adorando, porque até culminou com Moisés, quando trouxe do Monte Sinai os 10 mandamentos, na qual lá no 4º mandamento
já vinha especificamente, lembra do dia do sábado para o santificar. Muito bem. Então, adoração para toda a vida. Então, nós vemos Deus estabelecendo esta adoração que vai perdurar durante a vida toda. E o salmista ainda diz que cantarei louvores enquanto eu ainda existir. Sendo assim, então nós vamos dar continuidade em trazer louvores a Deus. Mas para acrescentar um bocadinho, nós vemos no livro de Gênesis 35, vou começar pelo verso 1, diz o seguinte: depois dessas coisas, Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe até Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia de teu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: lançai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós, purificai-vos e mudai de roupa. Então, vemos uma grande reforma sendo feita dentro da família de Jacó. Quando ele fugia do seu irmão, Deus lhe apareceu. Então, disse o que na verdade devia acontecer dentro da família para poder receber a unção de Deus. Então, nós vimos aqui, quando falamos de adoração, também estamos a falar de cânticos de louvor ao nosso Deus triuno. Sendo assim, nós encontramos hoje em dia a adoração por meio de música, ok, sendo trazida dentro da igreja, mas não sendo a música sacra, conforme nós temos essa instrução no Espírito de Profecia e a própria Bíblia. Então tem se juntado o sacro e o profano para servir isso então de música de adoração. Mas Deus não se agrada com essa prática. Então Deus diz que nós devemos tirar os deuses estranhos da nossa mente, devemos adorar simplesmente a nosso Deus. Mas infelizmente nós temos visto, até mesmo em cultos, ok? Nos JAs, entre outros programas da igreja, levando-se mais o tempo para quê? Para música, ok? Não sendo música sacra, muitas das vezes, ocupa-se muito espaço do sábado, cantando-se música que não é música sacra. Então, quando nós lemos, por exemplo, no Salmos 134, nós vemos ali o estudo da palavra de Deus também sendo uma base, ou a música trazendo-se como forma de relembrar os mandamentos de Deus, assim como faziam também o povo de Israel, os seus filhos ensinavam a cantar os 10 mandamentos como forma de guardá-los na mente. Então, acho que também seria essa uma boa forma de fazer com que as crianças no tempo da manhã e à tarde possam guardar os mandamentos de Deus, cantando, adorar ao nosso Deus. Ao passarmos para o tema de domingo, nós temos o subtítulo que diz: levante as mãos no santuário. Toda a adoração, ela nos mostra um lugar onde Deus está, ao Deus que nós devemos adorar. Nós conseguimos ver o que é o santuário de Deus. Sendo assim, lá nós podemos fazer o que é levantar as mãos. Mas muita atenção aí. Na palavra do Senhor, nós encontramos uma santidade e também uma reverência onde no santuário de Deus. Lembre-se, quando o povo era chamado para se apresentar no santuário, ok? Então todos deviam estar de jejum e deviam se preparar para tal. Então, o que quer dizer que quando nós vamos ao santuário, ou quando vamos à igreja, que é a representação do santuário, há uma necessidade de nós nos prepararmos antes de irmos à igreja. O que quer dizer? Quer dizer que Deus não gosta de coisas de improviso. Então, todo quanto é para Deus deve se preparar com muito tempo, para que assim Deus possa se agradar. Muito bem. Quando nós vamos no capítulo 25, versículos 8 do livro de Êxodo, o próprio Deus disse a Moisés: e que me fareis um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Agora, estamos a falar do quê? De um tabernáculo. Estamos a falar de um sítio de adoração, não é? Conforme aqui estava a dizer o monitor, que na verdade a adoração é um pacote que envolve o estudo diário da palavra de Deus e também envolve o próprio louvor. Quando nós falamos de louvor, estamos a dizer o seguinte: eu posso louvar uma pessoa, mas eu não posso adorar aquela pessoa. Quando nós vamos para a história de Davi, antes dele ser constituído rei, o que acontece?
ele foi, não é, para a terra dos filisteus, não é, e ele derrotou todos os filisteus. Agora, o que o povo fez? Não é, em jeito de agradecimento daquilo que Davi fez, eles o louvaram, não é? Eles o cantaram hinos para quê? Para ele. Agora, estamos dizendo o seguinte, em outras palavras, aqui, o louvor pode nos levar à adoração, mas esse tipo de louvor que nos leva à adoração é um louvor especificamente para quem? Para o próprio Deus. Não existe um outro louvor que é para Deus que nós vamos louvar para um ser humano. Conforme eu disse, que nós podemos louvar sim um ser humano, mas nós não podemos adorar este ser humano. Aqui queria dar esta pequena diferença que existe entre o louvor e a adoração. E outra coisa, nós não podemos adorar e sermos levados por sentimentos, não é? Nós até podemos ouvir uma boa pregação e você ser levado por sentimentos. Em outras palavras, sentimento pode não envolver o que é a própria adoração, não é? Eu não posso ser levado por sentimento e dizer que eu hoje prestei o culto ao próprio Deus. Então, simplesmente eu fui levado por um sentimento e em nenhum momento eu adorei o meu próprio Deus. Atenção, com adoração, estamos falando de adoração num pacote dentro do santuário. Que dentro do santuário nós temos que prestar um culto, não é? Ao próprio Deus. E não sermos levados pelo sentimentalismo. Levante as mãos no santuário. Isso nos remete a uma situação que está a decorrer uma obra de expiação que iniciou no ano 1844, segundo a profecia de Daniel 8:14, que diz assim: ele me respondeu, até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. E nós vimos que esta obra que está agora neste momento decorrendo, que está em andamento. E para tal, nós como os verdadeiros adoradores, voltamos ao santuário na qual foi ilustrado a Moisés no monte, para que construísse aqui. Entrássemos também no sistema dele, quando chegasse o dia de perdão, o dia de expiação, como que ele se comportava. Nós poderíamos aqui chamar a atenção dos irmãos, ou convidar o irmão a pegar a Bíblia para podermos vermos só um vislumbre daquilo que eles faziam quando tratasse do dia de expiação. Vamos para o Levítico 16, capítulo 16 de Levítico, nos seus versos 29, Levítico 16, nos seus versos 29, que lemos o seguinte: eis, portanto, para vós um decreto perpétuo, no 10º dia do 7º mês, humilhareis as vossas almas, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto o natural da terra como o estrangeiro que habita no meio de vós. Continuando com 30, porquanto nesse dia se realizará o rito de expiação por vós, a fim de vos purificar, e ficareis puros de todos os vossos pecados diante de Deus. E nós encontramos aqui, meus queridos irmãos, que quando estava a decorrer esta cerimônia ritual de expiação dos pecados de Israel, eles tinham que estar de humilhação, total humilhação, tinham que se afastar de todo produto, de todo alimento estimulante. Nesse caso, nós podemos encontrarmos no livro Eventos Finais, nos dá quais são os tipos de alimentos e o que nós podemos hoje, desde 1844 para nossos dias. Quando nós pegamos este livro Eventos Finais, na página 53, lemos o seguinte. Página 53 de Eventos Finais, nós encontramos verdadeiro jejum, que no qual o povo de Deus hoje é requerido também para que entrasse nesse jejum, enquanto a obra de expiação está a decorrer aonde? No santuário celestial, através de Jesus Cristo. Somos dito o seguinte: agora e daqui por diante, até o fim do tempo, o povo de Deus deve ser mais fervoroso, mais desperto, e não confiando em sua sabedoria, mas na sabedoria do seu líder. Deve separar dias de jejum e oração. Pode não ser exigida a completa abstinência de alimento, mas deve comer moderadamente do alimento mais simples. Então nós vimos que o alimento mais simples é aquele alimento que brota da terra. Quando nós vamos para Gênesis 1:29, encontramos aí o Adão a ser dado esse cardápio. É o mesmo cardápio na qual o povo de Deus hoje, que está à espera, está aguardando para a volta de Jesus Cristo, deve submeter enquanto a obra de expiação está a decorrer aonde? Nos céus. No mesmo capítulo, na mesma página, quando nós lemos, diz assim: Deus está procurando nos levar de volta, passo a passo, a seu desígnio original,
Logo nós percebemos, dizendo no original qual é, lá na criação, Gênesis 1:29, que o ser humano subsista com os produtos naturais da terra, entre os que estão guardando a vinda do Senhor, a alimentação carne deve ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte do seu regime alimentar. Devemos ter isso sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Então, meus queridos, alimento vegetariano, o alimento na qual de abstinência de alimentos estimulantes ou de carne, é requerido por dois motivos. Primeiro, por questões doutrinárias, porque está a ocorrer a obra de expiação nos céus, no santuário celestial. Segundo, por questões de saúde, na atualidade. Ok? Bom, antes de entregar a palavra ao irmão Luís aqui, eu queria simplesmente abrir com os irmãos 1 Pedro 2:9, diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que eu quero dar como ênfase neste versículo 9, eu posso me formar em melhores universidades do mundo, não é? Agora, quando nós temos a Universidade de Harvard, não é, que é a melhor universidade do mundo, mas nessa melhor universidade do mundo, em nenhum momento se ensina a adoração em termos de música a Deus. Então, como é que nós podemos aprender a adoração, não é, em termos de música a Deus? Significa é o estudo diário da palavra de Deus. É Deus que nos orienta, é Deus que nos dá que tipo de música nós podemos dar a Ele. Muito bem. Levante as mãos no santuário. Não quer dizer que quando estivermos na igreja, sendo a representação do santuário, devamos nos mover enquanto estivermos a adorar. Ela não é inspirada por Deus, diz claramente que quando estamos naquele lugar, é um lugar sagrado. Enquanto estivermos a adorar, não devemos nem sequer mover um dedo nas músicas que são lá cantadas. Ou por outra, não se pode trazer músicas que nos levem a mexer os nossos membros, ok? Então, levantar as mãos no santuário seria levantar o coração no sentido de adorar a Deus com todas as nossas forças, segundo o seu conselho. Muito bem. Na segunda-feira temos cantem ao Senhor um cântico novo. Na verdade, Deus nos ensina a cantar, assim como também os pássaros cantam. Deus nos ensina a cantar e Ele sabe e Ele nos mostra, nos ensina quais são os louvores que nós devemos trazer para o nosso Senhor, para que assim Ele possa se agradar. Cantem ao Senhor um cântico novo. Qual é então esse canto novo? Será um hino especial? É importante pensar nesse sentido. Será um hino especial? Mas qual é a composição? Qual é que deve ser a composição desse hino especial para o nosso Deus? Então, sabemos que o nosso hinário tem 606, por aí, ou 10, ok? Hinos no nosso hinário, em que o povo de Deus devia, nesses últimos tempos, fazer o quê? Colocar esses hinos, dominar esses hinos, para que naquele momento de angústia, assim não possamos nós profanar o nome de Deus, senão lhe glorificar cantando esses hinos. Então são hinos, na verdade, muito importantes que nós devemos aprender a cada dia. Então teríamos 7 dias com um hino para esses todos. Então ocupariam a nossa mente com mensagens que são lá trazidas, que são de adoração a Deus. Cantem ao Senhor um cântico novo. Amém? Amém. Exato. Bom, assim, falando de um cântico, não é, novo ao Senhor, nós podemos ter uma pequena ilustração. Na verdade, existem pessoas que costumam marcar filas, não é, para poderem ver o seu cantor favorito. Exatamente. Não importa quais são os dias em que as pessoas vão ficar lá, desde o momento que compram um ingresso, não é, para poderem estar para ver o seu cantor favorito. Agora, imagine só, se por exemplo, na sua cidade, só lá caindo os 3 pinguinhos de chuva, o que vai acontecer? Você vai encontrar que a igreja estará o quê? Estará vazia. Então, eu até posso colocar isso na balança. O que você prioriza na sua vida? Não é? Quando falamos de cântico novo, não estou a falar aqui desses astros, não é, que estão mundialmente, não é, aclamados,
como melhores cantores, mas sim, aqui nos remete ao livro de Apocalipse, capítulos 14, versículos 3 a 5. Aqui temos as características dos 144.000. Diz o seguinte: eles cantavam um cântico novo diante do trono dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulher, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles. São imaculados. Olha só as características, não é, desses 144.000. Em nenhum momento achou-se engano, não é, nesses 144.000. Até eu posso perguntar ao irmão que consegue nos ver aí: será que de alguma forma nós não mentimos? Nunca tivemos uma pequenininha mentirinha, dizer que esta mentirinha ninguém vai considerar, ou não mata ninguém, uma mentirinha, não é? Agora, claro que nós mentimos, não é? Mas agora, essas mentirinhas nós devemos confessar e também devemos nos arrepender. Em nenhum momento nós devemos viver mergulhado no pecado. E em nenhum momento nós devemos voltar a praticar esses pecados acariciados. É o que acontece aqui com os 144.000. Pese embora eles fossem pecadores, eles não se achou que mentira neles. E não só, dizem que eles não se contaminaram com o quê? Com mulheres. Nós sabemos que quando se fala de mulheres, aqui em Apocalipse, estamos a falar do quê? De igrejas, não é? Eles não se misturaram com doutrinas de outras igrejas, não é? Agora, nós também podemos fazer parte desses 144.000, para que nós sejamos o quê? Primícias de Deus vivo. Amém. Sim, cante ao Senhor um canto novo. Queria aqui, antes de eu entrar em comentar, partilhar do mesmo livro de Eventos Finais, a experiência que a serva de Deus, a nossa irmã Ellen White, presenciou em Indiana. Então, a música torna-se um laço. A música torna-se um laço ou torna-se uma armadilha. Então, vamos perceber, porque o verdadeiro adorador, nesse caso, também vai ter que buscar o verdadeiro louvor. Ou seja, o verdadeiro louvor brota da verdadeira adoração. Então, como é que nós podemos descrever essa experiência na qual ela mesma presenciou ou vivenciou naquele tempo dela? Vamos lá, eu vou ler aqui neste livro, Eventos Finais, na página 99, como tem como título Enganos Satânicos nos últimos dias, nos nossos dias praticamente. Diz assim: as coisas descritas como ocorrendo em Indiana, o Senhor me revelou que se tornariam realidade imediatamente antes do fim da graça. Tudo que é estranho será exaltado. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se poderá confiar neles para tomar decisões corretas. Então, perceber que a música, em algum momento, será usada para poder desviar as mentes para a falsa adoração. Então, é nesse contexto que o que ela foi ilustrada, o que ela presenciou lá. Então, foi dito que isso vai acontecer conosco hoje também, que vai se introduzir instrumentos musicais que não carregam consigo as notas sagradas, as notas sacras do nosso Deus, que são notas na qual que agrada a verdadeira adoração ao nosso Deus. Continuando, diz assim: o barulho atordoante fere os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigida, seria uma bênção. As forças dos agentes satânicos misturam-se com estardalhos para provocar um carnaval, e isso é chamado de ação do Espírito Santo. Essas coisas que aconteceram no passado também acontecerão no futuro. Satanás fará da música uma armadilha devido à maneira pela qual é executada. Não demos lugar a essas práticas estranhas que realmente afastam a mente das profundas atuações do Espírito Santo. A obra de Deus sempre se caracterizou pela calma e dignidade. Então, aqui nós somos trazidos em reflexão que essas práticas mundanas, essas práticas pagãs na qual era observada como a adoração a Deus,
vão se repetir cá no nosso tempo. Daí que somos chamados a vigiarmos, para que nós não podemos encontrar com essas práticas mundanas distraídos, senão também seremos arrastados pela falsa adoração. Nós vemos tendências de intronização de quê? De baterias nos nossos cultos. Isso não é uma adoração verdadeira a Deus, mas é uma adoração satânica. Nós vemos nossos queridos irmãos, na qual Deus tem grande seara, nas igrejas na qual estão apostatadas hoje, que dançam através daqueles instrumentos. Deus não precisa de dançantes, Deus não precisa desses instrumentos barulhentos, porque é onde Satanás opera para desviar as mentes da verdadeira adoração. Convido o irmão também a me acompanhar desse lado, para que lemos juntos a este verso aqui. Então diz assim, Lucas, capítulo 21, versos 36, diz assim: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Somos chamados a vigiarmos a toda hora, para que essas coisas estranhas que estão de uma forma sutil, estão se introduzindo dentro das nossas fileiras, para que nós possamos levantarmos as verdadeiras, darmos testemunhos direto, repreendendo essas práticas pagãs. Exatamente. Então, muito obrigado aqui pelo comentário. Cantem ao Senhor um cântico novo. Na verdade, o que tem acontecido é que existe uma força em que leva as pessoas a quererem ver as nossas irmãs e os nossos irmãos trazendo esta forma de adorar a Deus com músicas que nos levam a dançar. Parece isso trazer, em algum momento, espíritos maus, na realidade, quando nós estamos a adorar a Deus e trazendo aqui movimentos que não são adequados para a casa do Senhor. Dando seguimento, Senhor, quem habitará no teu santuário? Tudo leva-nos ao santuário do Senhor, para que assim saibamos nós como adorar. Então, esta é uma grande questão feita pelo salmista aqui no Salmos 15, ok? Passo a ler logo no primeiro versículo. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aí diz, a resposta é: aquele que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração. 3. Que não difama com a língua, nem faz o mal ao próximo, nem calunia seu amigo. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também ora os que temem o Senhor, o que não volta atrás mesmo quando jura com prejuízo. Então, nós aqui somos chamados a uma adoração verdadeira e profunda ao nosso Deus, porque nós precisamos morar ao tabernáculo, que daqui a pouco estará nas mãos dos homens, estará com os homens, aqueles que Cristo Jesus virá em breve salvar. Então estará na posse dos homens. Então, quando nós corremos para o livro de Apocalipse, capítulo 4, nos versos 5, ok? Aqui nos mostra mais uma evidência sobre este tabernáculo de Deus, ok? Aqui diz o versos 4 até 5, diz: ao redor do trono havia também 24 tronos, vi assentados sobre eles 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Vou adiantar um pouco. Diante do trono também havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No meio e ao redor do trono havia 4 seres viventes cheios de olhos na frente e atrás. 7. O primeiro ser era semelhante a um leão. Ok? Então, nós vimos aqui tronos, ok? Lá no céu. João foi mostrado tronos. E esses tronos também estavam os 24 anciãos, em que Jesus Cristo, na sua primeira morte, ok? Os que fazem parte dos 24 anciãos, são as premissas que Jesus Cristo levou-os quando veio morrer pela primeira vez. A maior garantia que nós temos de quando Jesus voltar, haverá a ressurreição daqueles que morreram, desde os nossos antepassados. Então, a verdade sobre
a morte também é revelada aqui neste versículo. Quando nós vemos pessoas que antes estavam mortas, mas quando Jesus veio na terra pela primeira vez, na sua ressurreição, levou muita gente, que a Bíblia nos diz, em Mateus, que eles, antes de ascender aos céus, giraram pelas cidades, pessoas contemplaram os que antes estavam mortos. Então, a garantia de que haverá uma adoração contínua e haverá habitação no santuário de Deus lá no céu é esta em que nós conseguimos ver João sendo ilustrado isso lá no céu. Bom, o Senhor quem habitará no tabernáculo? Quem? Essa é a questão que eu colocado para todos nós refletirmos. No tabernáculo do Senhor nós encontramos santuário, o lugar de abrigo, o lugar de segurança e de proteção. Bom, eu responderia para as Escrituras Sagradas que diz aquele que se esforça para buscar a paz do Senhor e que se esforça também se santifica para ver o rosto de quem? Do nosso Deus. Podemos ler em Hebreus capítulos 12, versos 14, que diz o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para ser santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Porque sem santidade ninguém verá o que? Ou será salvo, ou verá o rosto do que? Do nosso Senhor. Então, aquele que tem que entrar, aliás, aquele que habitará no santuário do Senhor, terá essas características, terá buscado a paz do Senhor, assim também terá se santificado o suficiente ao ponto de ser provado pelo mesmo Deus, segundo aqui são os princípios. Agora, o que é santificar? Santificar é separar-se das práticas mundanas. A santificação, na qual de uma forma trazida na Bíblia, de uma forma de quadro, né? Encontramos ali o caráter de Deus estampado nos 10 mandamentos de Deus. Nós, quando vamos para o Êxodo, convido o irmão a abrir o Êxodo 20, nos seus versos 3 a 17. De uma forma resumida, vamos ler esses 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos refletem o caráter de Deus. Agora, aqueles que vão andar segundo os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, são esses que terão santificado nesta terra. São esses que terão um caráter semelhante do que? Do nosso Deus. O primeiro mandamento está em 3, que é o verso 3 do mesmo Êxodo 20. Diz assim: não terás outros deuses além de mim. Aqueles que vão fazer de tudo para não se encurvar nos outros deuses, mas buscando somente o único Deus, aquele que fez os céus e a terra. O segundo mandamento é este: não farás para ti nenhum ídolo ou nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Aqueles que não vão se prostrar diante das imagens. Há muitas nossos irmãos que estão sendo enganados hoje a adorar imagens em nome dos profetas, dos apóstolos deles. Essas imagens, seja por meio de amuletos, água ungida, por várias maneiras que estão sendo oferecidas, até por pago dinheiro muito elevado para adquirir esses amuletos ou essas imagens. Mas não é necessariamente. Por exemplo, Maria não é digna de estar ali para ser venerada, ser adorada como intercessora do povo aqui, o pecador e Deus. É Jesus Cristo. Então, vamos para o terceiro mandamento, que também aqui, não tomarás, que é o verso 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Nós encontramos aqui que não é para buscar o nome de Deus em vão. Temos que considerarmos o Deus como soberano de toda da nossa esfera da vida. Então, nós também temos o quarto mandamento, que é o 8 a 11, que diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. 11. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas o 7º dia descansou, portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Nós vimos que nesses 10 mandamentos Deus institui um dia de adoração, que é o sábado literal, o 7º dia da semana. Esse é um dia no qual Deus
fez para que toda a criação entrasse em adoração para com Deus, o verdadeiro Deus. Mas nós vimos nossos irmãos a serem enganados com outro dia falso. Outros estão enganados com sexta-feira, outros estão enganados com o domingo. Até porque o domingo vai trazer, o sábado vai ser uma linha divisória entre o sábado e o domingo. Então, busque a santidade no Senhor, guardando os seus mandamentos para que você possa habitar no quê? No tabernáculo do Senhor. O quinto mandamento é honrar nossos pais para que os prolongue nossos dias aqui na terra. O sexto mandamento é não matarás. O sétimo mandamento não adulterarás. O oitavo mandamento não furtarás. E o nono mandamento não dirás falsos testemunhos contra teu próximo. E o 10º mandamento não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhes pertence. Esses 10 mandamentos refletem o caráter de Deus, na qual é um caráter na que somos exigidos para nós também possamos refletir. A cada um de nós é exigido este caráter. Deus, quando voltar na pessoa de Jesus Cristo, Ele virá, porque Ele dará também a ordem de seus anjos para que haja uma separação dos escolhidos. Os escolhidos serão aqueles que estarão a refletir a este caráter dos 10 mandamentos. Muito bem. Indo mesmo na lição da terça-feira, não é? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Eu posso ir no livro de Jó, capítulos 1, versículos 1, diz o seguinte: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava fazer o mal. Olha só, encontramos o quê? Uma pessoa íntegra, uma pessoa que se desviava do quê? Do mal. E esta pessoa era justa. Então percebe-se que aqui o Jó tinha todas as qualidades para habitar no tabernáculo do Senhor. E não só, podemos também irmos para o livro de Lucas, capítulos 2, versículos 52, que diz o seguinte: E Jesus crescia o quê? Em sabedoria, em graça, diante do quê? De Deus e também diante dos homens. Nós sabemos que a santificação, na verdade, é diária até que atinjamos a estatura do próprio Cristo. Queridos, muitas das vezes as pessoas costumam dormir na sombra de bananeira pensando que não, a lei é um fardo, ninguém pode guardar esta lei. Vamos nos recordar da história que Jesus estava perante, não é, a um jovem rico. Não é? Quando esse jovem rico perguntou: o que é que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? Não é? Então o próprio Jesus Cristo disse ao próprio jovem rico que ele devia fazer o quê? Guardar os mandamentos. Disse que eu guardo os mandamentos da minha meninice, porque era a prática dos judeus guardar os mandamentos de Deus. Olhamos só, então, os mandamentos de Deus, até os próprios judeus guardavam, e nós, por que não podemos guardar esses mandamentos? Mas tinha uma coisa que o jovem rico fazia que não ia de acordo com aquilo que são os mandamentos do próprio Deus, porque ele era ganancioso, não é? Ele era orgulhoso e ele pensava que por causa da riqueza que ele tinha, e ele podia não ir para onde? Para Deus, não é, salvaguardando as suas riquezas. Agora, nós também podemos guardar os mandamentos de Deus. Antes de Jesus Cristo voltar, é claro, nós teremos vencido o pecado, para que nós entremos onde? No tabernáculo do Senhor. A lição nos diz: quem habitará no teu tabernáculo? Quando eu vou para o livro de Hebreus, capítulos 11, aqui temos o quê? Os heróis da fé. Eram pecadores ou não eram? Eram. Mas eles, por causa da obediência que tinham com Deus, eles habitarão onde? Habitarão no tabernáculo do Senhor. Esses senhores não eram de outro mundo, eram deste mundo em que nós vivemos. Nós também podemos habitar neste tabernáculo. Basta sermos obedientes ao nosso Deus. Muito bem, muito obrigado. Todos nós somos chamados a viver ou estar no tabernáculo do Senhor, ou no santuário do Senhor. Então precisamos nos preparar para assim acontecer. Muito bem, dando seguimento, nós encontramos aqui mais um subtítulo na lição da quarta-feira que diz: anunciem entre as nações a sua glória. Deus é o que deve ser glorificado, deve ser exaltado em todos os momentos. Quando nós olhamos para Deus, nós devemos ver um ser que nós devemos a Ele toda a devoção. Vamos lá ler um bocadinho aqui no livro de Apocalipse, capítulo 14, versos 7. Ok? Então, todos nós somos chamados a dar glória a esse Deus. Mas somos o povo pelo qual
Deus escolheu para proclamarmos essas verdades a todas as nações. Assim diz: anuncie entre as nações a sua glória. Capítulo 14, verso 7 diz, vou começar do verso 6. Vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Verso 7. Proclamando em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então, quando nós estávamos a ler nos temas passados, vimos claramente que aqui há uma guerra entre Deus e Satanás, entre Jesus e Satanás, onde Deus diz que nós devemos ensinar as nações a dar glórias a Deus. O que é, na verdade, o que significa essa guerra? É que nós temos o inimigo sendo aquele também que quer ser adorado no lugar de Deus, quer sentar-se no tabernáculo de Deus ou no monte de Deus. E nós devemos negar a essas coisas, porque é prática de idolatria. Nós devemos adorar simplesmente ao que fez os céus e a terra. Quando nós lemos no Êxodo capítulo 20, versos 8 até 11, nós encontramos o Criador dos céus e a terra. E ele diz que criou todas as coisas durante 6 dias. E o 7º dia, ele descansa como forma de mostrar ao homem que deve dedicar um dia para uma completa adoração simplesmente a ele. Quando lemos aqui no versículo 7 de Apocalipse 14, nós vemos que este anjo vem proclamando o quê? Esta mensagem, dizendo às nações: dai glórias a Deus. O que na verdade é essa glória? Lembre-se, irmãos, que quando Moisés desceu lá do monte, quando ia ter contato com o povo, ele trazia uma glória de Deus. Ele resplandecia a luz de Deus. Então, sendo assim, a condição espiritual que se encontrava o povo de Israel, depois do tempo que ficou Moisés lá no monte, eles não suportavam a glória que trazia o Moisés. Por quê? Porque ele teve o contato com Deus por muito tempo. Então, quando tu tens um contato com alguém, quando ficas muito tempo com alguém, então tu te pareces com essa pessoa. Então Moisés estava numa condição de parecer até o próprio Deus. Então ele trazia em si uma glória. É por essa razão que quando hoje nós falamos de uma santificação, falamos da santificação ou falamos das reformas, ok? Porque é isso que Moisés trazia lá do monte. Ele trazia a reforma espiritual. Então, eles não suportaram e não queriam olhar para o Moisés, porque ele trazia a glória de Deus. Então, glória significa se parecer com. Tanto que nós vimos muitos casais, ok? Que depois de um tempo nós estamos sempre a olhar para eles, estar com eles, acabam se parecendo irmãos, ok? Então, quando nós temos o contato com Deus, então nós nos parecemos como o próprio Deus, em termos de quê? De caráter e a nossa forma de viver. Por isso, a própria palavra diz o seguinte, diz que sejais santos como santo é o vosso Deus, o nosso Pai. Então, esta santidade é trazida quando nós temos contato com Deus, o estudo profundo da palavra de Deus. Então, aí nós trazemos esta glória que Deus nos tem transmitido. E é essa glória que deve ser proclamada a todo mundo para que saibam que o juízo de Deus já chegou, já está às portas. Anuncie entre as nações a sua glória. Muito bem. Antes de entrar nesta lição de quarta-feira, gostaria só de referenciar alguns aspectos quando eu vinha falando dos 10 mandamentos na lição de terça-feira, que tinha como título, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Nós, hoje em dia, quando nós perguntamos certas pessoas, irmãos que professam outra fé, por que vocês não adoram nos sábados? Que sábado é difícil de guardar, porque é um dia de convívio, é um dia de circulação. Então nós percebemos que a própria Bíblia condena o não guardar o sábado. Porque quando nós lemos o livro de Romanos 7, versos 7, diz assim: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De facto, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça,
se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então nós vimos que aqui a Bíblia repreende se desvincular do dia verdadeiro da adoração. E outra coisa também, o que seria pecado? Porque nós somos salvos do pecado. Não permanecemos no pecado, mas somos salvos pela graça, a fé mediante a graça de Jesus do pecado, para andarmos na santidade. Então diz, em 1 de João 3,4, diz assim: aquele que vive habitualmente pecando, transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E a lei na qual nós encontramos aqui na Bíblia são os 10 mandamentos que refletem o que é o caráter de Deus. Agora, quando nós vamos para a lição de quarta-feira, anuncie entre as nações as boas maravilhas ou a sua glória, nós encontramos Jesus, após a sua ressurreição, a dar grande comissão aos seus discípulos. No capítulo 28 de Mateus, começando lendo de Mateus, capítulo 28, nos seus versos 18, ou vamos melhor, 18 sim, até 20, diz assim: então Jesus aproximou-se deles, os discípulos, e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós encontramos aqui os discípulos a ser dado esta ordem, esta marcha, para que eles se espalhassem pelas todas as nações, pelo mundo inteiro, pregassem as mensagens. Mas algo interessante aqui, diz assim: ensinando as nações tudo que vos ensinei. Jesus a falar aqui aos seus discípulos. Jesus guardou o sábado ou não guardou o sábado? A própria Bíblia pode nos responder isso, porque a Bíblia, aliás, o sábado hoje é desdenhado, o sábado hoje é desprezado, o sábado hoje não é reparado como o dia verdadeiro da adoração, alegando que foram os mandamentos que foram abolidos. E Jesus mesmo, quando lemos Mateus 5, no verso 17 até 19, diz que ele não veio para abolir a lei, mas sim para cumprir e ensinar como guardar a mesma lei. Então nós, quando vamos para o livro de Lucas 4, 16, nós já encontramos a história de Jesus, como que Jesus foi o seu ministério terrestre aqui na terra. Quando nós lemos Lucas, versos 4, me acompanhe, meu querido irmão, também na sua Bíblia, em Lucas 4, capítulo 4 de Lucas, verso 16. Aí sim lemos o seguinte: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Então nós vimos que no dia do sábado entrou onde? Na sinagoga, como seu costume. Então, entrava sozinho ou entrava com seus discípulos? Obviamente que ele entrava com seus discípulos. São os mesmos discípulos que são enviados para que se espalhasse para o mundo inteiro, para que ensinasse ao verdadeiro dia da adoração. Nós vimos que esse não podia ensinar outro dia fora daquele mesmo dia que eles guardavam com seu mestre. Logo, as boas novas, a primeira nova que nós temos que anunciarmos ao mundo é o dia verdadeiro da adoração, que não é o domingo nem sexta-feira, mas sim é o sábado. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 14, versos 6, são as 3 mensagens que devem circular como a última misericórdia que o Deus dá a este mundo perecível, para que todos os casos sejam decididos. Então, a primeira mensagem diz assim, mas em sua introdução, nos versos 6, no capítulo 14, na sua introdução, diz assim: então viu outro anjo que voava pelo céu e tinha na sua mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo e língua e povo. Então nós vimos que esta mensagem, esta tocha das 3 mensagens angélicas que vinham com este anjo, o anjo representa os mensageiros de Deus. Não seja um anjo literalmente, mas são os anjos na qual aqueles que são santificados pela palavra de Deus e que vão se prontificar também para andar e espalhar as 3 mensagens angélicas. Que diz que o primeiro anjo, nesse caso, ou a mensagem do primeiro anjo diz assim: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Então nos remete ou nos chama a voltarmos para o sábado. O sábado da criação, em capítulo Gênesis 2, nos seus versos 2 a 3. Então é este sábado na qual tem que ser adorado hoje. O primeiro anjo nos leva para voltarmos aonde? A voltarmos
a verdadeira adoração, porque o mundo hoje está perdido. O mundo hoje está sendo enganado no dia falso de adoração, buscando a santidade que não existe, a santidade na qual que adora outros deuses que não é aquele verdadeiro Deus do Criador dos céus e da terra. O segundo anjo diz assim no verso 8, diz assim: o segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beber do vinho da fúria da sua prostituição. Então nós vimos aqui qual é Babilônia. Babilônia é a igreja católica que trouxe este dia como dia de adoração, os domingos, no ano 321, pelo decreto do Constantino, o imperador Constantino. Então é este decreto na qual está sendo venerado, está sendo levado em consideração como dia de adoração. Mas nós vimos que aquilo trata de um vinho de Babilônia. Então, quando é que cai? Quando tu, querido irmão que está nos escutar neste momento, que está nos ouvir, entender a mensagem, a vontade que Deus tem para consigo, de voltar à verdadeira adoração, guardando o sábado. Saindo, você estará a criar a queda, Deus estará a deixar em queda a Babilônia. Se você não quer passar pelas 7 pragas que terão derramadas no fim dos tempos, para todos os obedientes, sai desta falsa adoração e guardando os mandamentos de Deus conforme a Bíblia manda. Então temos o terceiro mandamento aqui que diz, que é no verso 9, no mesmo capítulo 14, que diz: nessa senda da pregação das 3 mensagens angélicas, aqui nós quando vamos para o terceiro anjo, no versos 9 do capítulo 14 de Apocalipse, diz assim o seguinte: seguiu o terceiro anjo dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramada sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentada com o enxofre ardente na presença dos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, e para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, e não há descanso dia e noite. 12. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Nós já encontramos esta característica aqui. O terceiro anjo a repreender aquele que adorar a besta, que é o papado, que é o dia do domingo, que ele trouxe a partir do decreto no ano 321, pelo decreto de Constantino. Aquele que vai se rebelar, aquele que vai se negar, mantendo-se nesse lugar, também receberá do que? Da taça de ira de Deus, que será derramada no fim dos tempos. Então, depois coloca no finalzinho do mesmo anjo, do terceiro anjo, a característica dos santos, do Senhor, que diz: aqui está a perseverança dos santos, que obedecem os mandamentos de Deus e têm fé de Jesus Cristo. Então, os mandamentos de Deus estão no Êxodo 20, de 3 a 17. Muito bem. Indo mesmo para a lição da quarta-feira, o que nós devemos anunciar às nações? Primeiro, temos que anunciar sobre a criação. Porque muitas das vezes as pessoas dizem que a criação, não é? O Deus criou os céus e a terra em milhões de anos. Enquanto que a própria Bíblia nos diz que a criação, não é? Foi feita em 6 dias, ou 6 dias literais, e depois no sétimo dia, o que ele fez? Ele descansou. E não só eles ainda continuam. Dizem que, por exemplo, o ser humano foi evoluindo através dos macacos, não é? Então nós temos que refutar isso, porque no capítulo 2 do livro de Gênesis, diz que e formou Deus, não é? Do pó da terra, não é? O homem, e depois deu o quê? Soprou o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Em outras palavras, o homem tornou-se um ser vivente. Estamos a dizer o seguinte, que juntando o pó da terra com o fôlego da vida, o homem passou a ter o quê? Alma vivente, não é? Ou o homem não tem uma alma, o homem é uma alma, passou a ser, não passou a ter, mas sim passou a ser alma vivente. E não só, nós temos que falar sobre a salvação, não é? Esta salvação que Cristo Jesus, ele vem com as nuvens. Quando nós vamos para o livro de 1 de Tessalonicenses, capítulos 4, 1 Tessalonicenses, capítulos 4, versículos 15, diz o seguinte: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor,
que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Nós temos que anunciar esta mensagem, que Jesus Cristo está às portas, não é? E bate, e quer que nós abramos a sua porta. E não só, quando nós vamos também para o que nós devemos anunciar, temos que anunciar sobre a adoração, não é? Porque aqui, conforme eu disse, que estamos num grande conflito entre o bem e o mal, entre a falsa adoração e a verdadeira adoração. E também temos que recordar a esses irmãos que não só nós devemos nos focar nesses 3 itens que eu aqui referenciei, mas também temos que nos focar também no juízo, não é? Porque depois das 3.300 tardes e manhã, não é? Nós estamos a falar do seguinte, que a partir dos 1844 começou o juízo investigativo. Este juízo vai terminar, não é? Assim que Cristo voltar, onde não haverá o que? Nenhuma expiação sobre o pecado do próprio homem. E depois disso, chegará-se a uma outra fase, depois de Cristo voltar, e que nós teremos o que? A fase do juízo milenar. E isso vai acontecer nos 1000 anos. E depois disso, depois dos 1000 anos, haverá um último juízo, que é o juízo executivo. Que todo ímpio, assim como Satanás, será jogado no fogo de enxofre, não é? E aí o próprio Deus exterminará com todo o pecado. Agora, nós temos que dizer a essas pessoas tudo isto que vai acontecer antes de Cristo voltar. Muito bem. Então, todos nós devemos saber estas verdades para que haja uma conversão e assim possamos ter êxito quando Jesus voltar. Nós estaremos sim a proclamar vitória nesse momento. Já para o último tema, que é da quinta-feira, ok? Nós encontramos aqui o subtítulo: Quando Deus não se agrada de sacrifício. Deus diz que nós devemos nos sacrificar, mas existem tipos de sacrifícios que Deus já não os apoia, não os aceita. Então, o sacrifício deve ser de acordo com a palavra de Deus. Então, Deus, ok, quer que nós tenhamos um caráter semelhante ao dele. Se nós formos a ler o livro de Jó, capítulo 6, dos versos 28 até 30, diz o seguinte: Agora, por favor, olhai para mim, pois certamente não mentirei na vossa presença. 29. Mudai de parecer, peço-vos, não sejais injustos. Sim, mudai, pois a minha causa é justa. 30. Há maldade na minha língua? Será que a minha boca não saberia identificar coisas mais? Então, Deus claramente está nos a mostrar que nós devemos ter uma mudança. Deve haver uma reforma dentro da nossa vida espiritual, ok? E também física. Então, Deus não se agrada com certos sacrifícios. Então, o nosso sacrifício deve ser de acordo com aquilo que a palavra do Senhor diz. Quando nós lemos aqui no livro de Jó, diz que mudai de parecer. A nossa visão deve ser uma outra. Quanto mais nós vamos nos aproximando do tempo do fim e também vamos nos aproximando de Cristo, nós devemos ter uma visão mudada, uma visão de Cristo, onde Ele nos leva a saber identificar o que é bom e o que é mau. E aquilo que é mau, aquilo que é prejudicial, então nós devemos nos abster disso. Volto a ler o versículo 30, diz: há maldade na minha língua? Então Deus está a usar uma fala humana, ok? Para ser simples nós entendermos. Então, quando nós falamos de língua, nós estamos a falar do paladar, ok? Então, esta mensagem quer nos mostrar claramente que o paladar, Satanás nos últimos tempos, vai usar o paladar para quê? Para fazer muitos caírem na apostasia. Estava aqui o irmão a falar do
do decreto dominical, estou a falar da marca da besta, que é o próprio domingo, que daqui a pouco vai ser colocado como obrigatório. Então, quando nós não vivemos agora um momento de purificação do nosso caráter, então aí não saberemos o que é certo e o que é errado. Praticamente, Satanás usará este truque para muitos caírem no que é errado. O versículo ainda não terminou. Diz ainda: será que a minha boca não saberia identificar coisas más? Ok? Então, se nós não conseguirmos sermos equilibrados na questão do apetite, ok? Então, não saberemos escolher o que é bom e não saberemos diferenciar o que é bom e o que é mau. Então, Satanás usará mesmo dessa ocasião para quê? Para fazer muitos caírem no erro. Por essa razão que Jesus, para poder ter êxito, o que é que ele disse a Satanás lá no monte? Disse o quê? Disse: está escrito. Então, para poder trazer a mensagem como forma de defesa, nós devemos ter a palavra de Deus como a nossa orientação principal. Está escrito. Então, Deus não se agrada realmente com alguns sacrifícios. E um dos sacrifícios que acaba criando uma idolatria é o sacrifício que muitos fazem para agradar o quê? O paladar. Então, este paladar levará muitos a caírem no erro. Quando Deus não se agrada do sacrifício. Muito bem. Quando nós vamos para esta lição da quinta-feira, eu já tinha falado aqui do livro de Marcos, capítulo 7, versículos 6 a 7, que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, não é? Em outras palavras, em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Muitas das vezes nós nos desviamos daquilo que é a palavra de Deus e nos focamos com as regras do próprio homem. Eu tenho visto muitas pessoas a dizer o seguinte: eu adoro aquilo que o pastor diz, não é? Eu gosto das palavras daquele pastor, não é? Por exemplo, nós colocamos o pastor, um líder religioso, acima de Deus. E nós até chamamos pai apóstolo, não é? O pai apóstolo, vários nomes, não é? Que esses nomes nós podemos até dizer ao nosso Deus, nós acabamos dizendo ao próprio homem. Agora, uma das coisas que Deus também não gosta como sacrifício é quando nós estamos a depositar um sacrifício enquanto que o nosso coração está longe dele. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, capítulos 4, versículos 2 a 7, nós encontramos a história de Caim e Abel, não é? Em que os dois ofereceram sacrifícios ao próprio Deus. Versículos 2 diz o seguinte, de Gênesis 4: voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se ofereceu e o seu rosto se transtornou. Olhamos só, eu pergunto aos irmãos, o que na verdade Deus pediu, não é, a Caim e Abel? Um sacrifício do quê? De um cordeiro para a remissão dos pecados, não é? Porque antigamente, não é, para que houvesse remissão dos pecados, então o homem devia trazer o quê? Um cordeiro, depois pode ser um animal, um cordeiro, vou dar aqui um exemplo de um cordeiro, e depois colocava o quê? A mão, não é, no cordeiro, onde os pecados iam ser transferidos aonde? Naquele cordeiro. E depois disso, aquele cordeiro era degolado e o sangue era aspergido aonde? No véu. Agora, o que acontece? Agora, é assim que antigamente funcionava, não é? Mas hoje em dia nós sabemos que o próprio cordeiro foi o quê? Foi crucificado na cruz do Calvário, que simboliza o próprio Cristo, que foi morto antes, não é, da criação dos céus e da terra. Agora, indo aquilo que eu estava a dizer aqui, só dizer o seguinte: o próprio Deus queria o sacrifício, não porque o Caim não trouxe as primícias, não é, do campo, ele trouxe as primícias, mas não era aquilo que Deus queria, não é? Por essa razão que o Caim não foi aceite a sua oferta. Agora, nós também, acontece dentro da igreja, às vezes nós costumamos a colocar notas muito altas, não é, na igreja, e todo o povo é para nos ver aqui, eu estou a colocar o quê? Uma nota muito
muito alta para todos nós vermos, não é? Às vezes nós colocamos lá o dízimo, nós estamos a entregar o dízimo para que todos vejam que eu sou o que? Dizimista. A própria Bíblia diz, eles em vão que me adoram. Este não é o verdadeiro sacrifício que Deus nos dá, ou quer, ou requer de nós. Nós não nos esquecemos que aqueles que adoram a Cristo o adorarão que? Em espírito e em verdade. Para terminar a minha fala, vou para o livro de Efésios, capítulos 2, versículos 8. Diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Estamos falando do quê? De sacrifício. Muitas pessoas costumam fazer sacrifícios, não é, pensando que vão ser salvos, não é? Muitas pessoas guardam a lei pensando que vão ser o quê? Vão ser salvos. Muitas pessoas acabam indo visitando os órfãos, não é? Vão aos hospitais visitando os doentes que estão na cadeia, pensando que fazendo isso vão ter quê? Vão obter a salvação. Mas nós sabemos que a salvação é obtida por meio de quê? Da graça. Não é? Não há nada que nós possamos fazer do bem perante o homem que vai ser aceito por Deus para que nós alcancemos a salvação. Com isso, estou a dizer o seguinte, eu não estou a dizer que nós não podemos fazer o quê? Guardar os mandamentos de Deus, porque nós fomos salvos, não é, para obedecer. Assim que você aceita a Cristo, automaticamente você já foi salvo, não é? Mas tem que viver essa salvação, tem que viver a santificação até que Cristo volte. O que é viver na santificação? É guardando o quê? Os mandamentos. É fazer o que também? É visitar os órfãos, não é? É anunciar a mensagem, as 3 mensagens que aqui nós vimos a se falar. Então é isto, não é, que nós devemos fazer como sacrifício para que Deus aceite. Muito bem. Quando Deus não se agrada de sacrifícios, Ele mesmo, Deus, se afasta do seu povo. Quando os sacrifícios são impuros, Deus se afasta do seu povo. E quem toma a dianteira é o próprio Satanás. Porque Satanás é que cria, é que coloca sempre as pedras de tropeços à frente de um povo. Vamos ver a exortação que somos dados pelo apóstolo Paulo no livro de Romanos, aos Romanos, capítulo 12, de versos 1 a 2. Assim lemos o seguinte. Convido também que pegue a sua Bíblia e lê comigo o seguinte. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. 2. Não se molde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós encontramos aqui que temos que nos dar como um sacrifício vivo e agradável que é a Deus. Se formos a voltarmos no antigo Israel, nesse caso, que eles eram instruídos para que o sacrifício através dos cordeiros tinha que ser todos cordeiros limpos, puros. Nenhum cordeiro que era imaculado que era tirado a vida, mas tinha que ser um cordeiro sem defeito. Então, é justamente isso que nós somos chamados hoje, nós também, a abraçarmos ou a sermos. Porque, primeiro, nós somos um templo onde habita o quê? O Santo Espírito. O Espírito de Deus habita em nós. Sabia, meu irmão, que você que foi remido pelo sangue de Jesus Cristo, só por consumir carne do porco pode isso te banir do reino dos céus ou da salvação? Quando nós meditamos o livro de Isaías 66, nos seus versos 15 a 17, veja que o Isaías fala aqui para o nosso tempo na qual vivemos e encontramos hoje. Diz assim, Isaías 66, versos 15 a 17. Vejam, o Senhor vem num fogo, e os seus carros são como um turbilhão. Transformará em fúria e a sua ira, e em labaredas do fogo. A sua repreensão, 16, pois com fogo e com a espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão mortos pela mão do Senhor. 17. Os que consagram-se para entrar no jardim, indo atrás do sacerdote, que está no meio que comem carne do porco, ratos e outras coisas repugnantes,
todos eles perecerão, declara o Senhor. Estão a compreender que o assunto é tão sério. Então, qual é o sacrifício que nós temos que dar a Deus? É um sacrifício aceitável, um sacrifício vivo. Porque eles, quando nós lemos o verso 2 de Romanos 12, diz assim: não se molde ao padrão do mundo. O que o mundo faz? O mundo come de tudo que lhe aparece à frente. Mas o verdadeiro cristão não segue a moda mundana, ou não segue o padrão do mundo, mas o padrão de Deus. Porque nós, quando vamos também, quando Jesus estava ali fazendo uma oração sacerdotal, no livro de João 17, ele orava assim: santifique-os na verdade, porque a tua palavra é verdade. Então Jesus estava orando para que os discípulos, para que também aqueles que mais tarde serão os discípulos deles, seguidores deles, iriam também santificar andando na palavra do Senhor. Porque só a palavra de Deus é que nos dá a entrada direto aonde? Nos atos ou no santuário do Senhor. Então, gostaria também de... Muito bem. Quando Deus não se agrada de sacrifício. Então, tudo quanto os irmãos trouxeram aqui como comentários reflete, na verdade, o que a Bíblia tem nos mostrado nesses últimos dias. Uma conversão plena é o que Deus pede de nós. E se assim formos a caminhar, Deus vai se agradar com o sacrifício que nós formos a fazer. Trazer as 3 mensagens angélicas para o povo, esta é a nossa missão. E assim avançaremos. Sendo assim, nós encontramos a necessidade também de termos um bom testemunho para o avanço da palavra de Deus. Só no jeito de comentário aqui, podemos ler o 2 de Timóteo, capítulo 3. Vou ler o primeiro versículo. Diz o seguinte: sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos e desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, ok? Sem afeição natural. Então, estas pessoas são pessoas que têm um testemunho contrário daquilo que Deus tem nos dito que nós devemos ter acerca da sua mensagem. Então, estávamos aqui a falar sobre as 3 mensagens angélicas, dizer a todas as nações para dar glórias ao Criador. É isso que nós conseguimos ver. E ainda haverão mais, quer que seja dentro assim como fora do aprisco. Se nós formos a correr um bocadinho, vamos ver 2 pessoas também que fizeram isso, segundo o que a Bíblia nos mostra nos versos 8. Diz assim: e à semelhança de Janes e Jambre, que resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompido e reprovado na fé. Versos 9 para terminar. Mas eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aquele. Então, Janes e Jambres são pessoas que davam testemunho aos outros de Deus, muito perverso. Eles se agradavam entrar em casas onde haviam lá viúvas e se apoderavam de tudo quanto elas tinham. Então, quanto à questão de adoração a Deus, eles pervertiam, ensinavam às pessoas aquilo que era contrário daquilo que Moisés havia ensinado ao povo. Então, guardar os mandamentos de Deus vai tornar isso aí cada dia mais uma guerra. Porque quando o povo for a proclamar a guarda dos mandamentos de Deus, adorar a Deus, dar-lhe glória, os outros ensinarão as pessoas a fazerem tudo ao contrário, dizendo que não é necessário. Quando nós entramos dentro do aprisco, também a santificação, a trazer as reformas de saúde nas famílias, também haverá um combate contra todas essas coisas aí. Pessoas dirão que não há necessidade para nós irmos para os céus, não depende daquilo que a gente come, daquilo que a gente bebe, desde que a gente ame a Cristo. Então esse é o testemunho reprovado a Deus. Então a pessoa irá se sacrificar em ensinar aquilo que é totalmente contrário com aquilo que Deus nos ensina. Então este será revelado no fim de todas as coisas. O irmão aqui estava a falar sobre o julgamento milenar, ok? Quando estivermos no céu nos 1000 anos. Então estas coisas todas serão vistas naquele tempo. Os que estavam dentro do povo de Deus, mas não viviam segundo o que Deus queria. Então, como forma de fecho, ok? Vamos dar as últimas considerações mediante a este tema muito forte que nós tivemos aqui a estudar. Muito bem. Eu gostaria de
ler aqui o estudo adicional, e diz o seguinte: o arrependimento genuíno é fundamental para a adoração. O arrependimento inclui a tristeza pelo pecado e o afastamento dele. Amém. E depois, continua mais lá para baixo, diz o seguinte: se não o adorem em espírito e em verdade e na beleza de sua santidade, o culto será sem valor. Sobre esses o Senhor declara: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Agora temos uma certeza absoluta: queira como não, Jesus Cristo está voltando, está às portas e bate, e quer que você abra a sua porta. Bom, em jeito de considerações finais, queria levar a sua mente a meditar no livro de Marcos 7, 13, que diz assim: assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essas. Então nós vimos que aqui a tradição humana era dada ao povo naquele tempo para que seguisse, mas se abstendo de quê? Da palavra de Deus. É o mesmo que acontece hoje. A falsa adoração já está sendo recomendada às nações. Nós vimos 3 dias de adorações, mas que nesses 3 dias de adoração só existe um dia verdadeiro, que esse um dia é o sábado. Domingo não é verdadeiro dia de adoração, sexta-feira não é verdadeiro dia de adoração, para dizer que meu irmão que é tocado, meu irmão que está assistindo a este vídeo possa partilhar e também possa voltar a fazer com que as pessoas reflitam na questão de adoração, porque Deus são desses que buscam para poder fazer o quê? Ir com eles lá, viver com eles a eternidade. Também queria desejar um bom estudo, acompanhado com muita oração, para que o Senhor possa vos abençoar. Amém. Muito obrigado, e assim terminamos a nossa lição número 12, com a esperança de estarmos juntos ao estudarmos a lição número 13, que é a última trimestral, que tem como tema Espere no Senhor. Então, convidamos os irmãos para nos acompanharem assim que for a estudar aquele tema. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém.